Vídeo com informação do Flamengo, é claro, e conforme prometido no último vídeo, após a assinatura, tudo trocado entre as partes, a fonte havia liberado divulgar os valores, todos os detalhes da operação envolvendo Matias Vinha, lateral esquerdo, está deixando o Flamengo, está indo para o River Plate. Inclusive teve até uma alteração na questão de obrigação de compra do percentual, não será mais por 50%, será por 100%, e a gente vai trazer os valores. Eu tenho certeza que vocês, torcedores do Flamengo, vão reclamar. Ao ouvir o valor, vão se questionar por que o Flamengo está aceitando. Eu procurei entender a situação e vou trazer todos os detalhes para vocês agora, no vídeo de agora, tá bom? Antes de falar do Vinha, que é o assunto principal desse vídeo, vocês sabem que a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já foi considerada por muitos a principal competição envolvendo categoria de base dos clubes, até porque ao momento a copinha, digamos que é o campeonato mais democrático, né? Porque tem muito clube participando. O Flamengo não está participando, foi uma opção do Flamengo, porque vai dar prioridade ao início do Campeonato Carioca pelo elenco profissional, e o Sub-17 vai estar disputando uma outra competição. Enfim, o Flamengo optou por não participar. E hoje eu vi uma notícia nas redes sociais dizendo que o Real Madrid, clube, maior clube do mundo, enviou olheiros, scouts, enfim, para poder analisar jovens promessas aqui do futebol brasileiro. E me deu esse estalo, o Flamengo não está participando, será que o Flamengo também não vai mandar ninguém? E aí fui questionar lá no Flamengo para ver se eles não vão fazer esse trabalho de monitoramento de possíveis jovens promessas que estejam se destacando aí em alguns clubes pelo Brasil nessa copinha. E sim, eles vão mandar, né, porque o Flamengo não está participando da competição, que eles não estão de olho em possíveis jogadores que possam entrar na mira do Flamengo e eles poderem fazer esse trabalho de mapeamento e, quem sabe, contratação, pensando em um futuro próximo, pensando a longo prazo, um jogador que chegue para a categoria de base e depois possa performar no elenco principal. Então, eu fiquei com essa dúvida, eu tenho certeza que vocês aí, alguns de vocês também ficaram com essa dúvida, então, se é uma dúvida minha, pode ser de alguém, querendo ou não, a gente vai tirando essas dúvidas aí. Vamos falar agora de Matias Vinha. O jogador viaja já amanhã, segunda-feira, para poder se apresentar ao River Plate, e a gente vai trazer as informações envolvendo essa operação, Flamengo e River Plate, que inicialmente seria por 50% dos direitos econômicos do atleta. Antes de mais nada, é um empréstimo de 12 meses, isso não mudou. Ele vai ter uma obrigação de compra se ele bater uma meta, caso ele jogue 50% dos minutos na temporada com a camisa do River Plate. O River Plate vai assumir o salário de maneira integral do atleta. O Flamengo vai receber uma quantia de $500 mil, que dá quase 3 milhões de reais, por esse empréstimo, mas se ele bater a meta de 50% dos minutos na temporada com a camisa do River Plate, o River Plate é obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo, 100% dos direitos, por $5 milhões, dá cerca de 27 milhões de reais. Gente, de fato, eu tenho certeza que você do outro lado está falando assim, não é possível, o valor é muito baixo. Eu tive essa reação, tá? Eu tive essa reação. O valor é muito baixo. Sendo que o Flamengo recebe os $500 mil, mas se o River Plate bater a meta, esse valor é batido. Então, teoricamente, o Flamengo só ganha esses $500 mil se a meta não for batida e ele for devolvido ao Flamengo. Mas se isso acontecer, é porque o Vinha realmente, assim, não performa mais, né? Se machuca muito. E aí eu fui entender no Flamengo, o questionamento que você está tentando me fazer, eu fiz no Flamengo, eu tenho certeza. Por que essa negociação, tendo em vista que o Flamengo comprou o jogador, na ocasião, junto à Roma, por 8,1 milhões de euros, que dá, enfim, 43 milhões de reais. Então, é praticamente, vamos botar aí, 50% do valor que o Flamengo está aceitando vender o Matias Vinha ao River Plate, caso ele bata a meta. E por que o Flamengo topou e achou uma boa negociação? Eu vou resumir para vocês. Primeiro, Felipe Luiz não iria usar o jogador. O jogador ia ficar nas mesmas condições que ele teve em 2025, como aconteceu em 2025. Com o passar do tempo, ele só ia se desvalorizar mais. Vinha sabia disso, ele sabia disso, e também tinha a intenção de se transferir. Então, se o Flamengo ficasse com ele, teoricamente teria um jogador insatisfeito no elenco, o que não é bom para ninguém, não é bom para nenhum ambiente, e o Felipe Luiz, que já foi jogador, sabe muito bem como é que funciona. E terceiro, a parte física do uruguaio, que voltou de uma grave lesão no joelho, também pesou na decisão. O Flamengo entende que, fisicamente falando, ele está abaixo dos demais da posição e teria um longo período para ele tentar ficar nas mesmas condições que os demais. Então, foi por conta disso que o Flamengo aceitou o negócio, porque foi uma exigência também do River Plate em colocar essas cláusulas, porque a ideia do Flamengo inicialmente era emprestar sem uma opção, sem uma obrigação de compra, mas não tem jeito. Foi uma exigência do River Plate e o Flamengo acabou aceitando no fim das contas. Óbvio que eles não vão verbalizar isso, mas pelo que eu estou entendendo de bastidores, eles têm a informação, ou eles acham, ou eles estão crendo que o Vinha não vai mais performar em altíssimo nível como ele performava antes da lesão. Lembrando, isso é uma opinião minha, não é informação. Eu acredito que eles nunca vão fazer isso, de verbalizar isso, dizer isso, até porque eles estariam desvalorizando um ativo do clube. Inclusive, recentemente, um outro uruguaio, De La Cruz, teve uma polêmica envolvida com isso, porque o médico do clube, então médico do clube, o Runco, acabou
em uma conversa privada, tendo o áudio dele vazado, ele falando sobre De La Cruz, e isso gerou um mal-estar absurdo, e é óbvio que ninguém oficialmente vai falar o mesmo do Matias Vinha. Mas o meu entendimento, o meu achismo, é que eles estão crendo que o Matias Vinha, fisicamente falando, não vai mais performar em altíssimo nível como ele performava antes da lesão. Porém, tem um outro ponto. Como é que ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia também? Um jogador que tem tudo para disputar a próxima Copa do Mundo no meio dessa temporada. Então, enfim, ninguém me falou isso. Isso é apenas um achismo da minha parte. No Flamengo só me relataram isso. Por que o Flamengo topou e achou uma boa negociação? Felipe Luiz não iria usar o jogador, Vinha sabia disso. E ele tinha o desejo de deixar o Flamengo, e a parte física do Uruguai também pesou na decisão, porque ele exigiria um longo período para ele tentar ficar no mesmo nível fisicamente que os demais atletas. Então, estou trazendo as informações, a minha opinião, e agora eu quero saber a sua opinião. Eu vou falar desse assunto porque tem muito torcedor do Flamengo e também tem muito torcedor do Cruzeiro que me acompanha aqui no canal. Eu fico muito feliz com isso, me perguntando sobre Gerson. Sim, o Cruzeiro insiste na contratação do Gerson. Sim, ele chegou a ser oferecido ao Flamengo antes de iniciar as negociações com o Cruzeiro. Sim, isso aconteceu 6 meses depois da saída do Gerson do Flamengo. O mais engraçado é o pai e representante do atleta da entrevista, inclusive um abraço para o Samuel Venâncio, meu parceiro lá de Belo Horizonte, faz um grande trabalho acompanhando o Cruzeiro. O Marcão deu uma entrevista ao Samuel Venâncio falando que o jogador pensa em seleção brasileira, mas ninguém pergunta ao Marcão, inclusive eu entrei em contato. Vene, por que você não tenta? Eu tentei, entrei em contato porque a minha pergunta é, você está dizendo que o Gerson quer voltar ao futebol brasileiro pensando na seleção brasileira, mas 6 meses atrás ele era capitão do Flamengo, contrato renovado, um dos maiores salários do futebol brasileiro, ídolo no Flamengo, convocado para a seleção brasileira, porque ele tinha sido convocado para a seleção brasileira. E aí, depois de alguns meses da renovação, vocês simplesmente pagam a multa rescisória e vão para o Zenit assinando um contrato de 5 anos. E agora, 6 meses depois, vocês alegam que o Gerson quer voltar para o futebol brasileiro porque está pensando na seleção brasileira. E outra, o Gerson não deixou de ser convocado para a seleção porque ele está no Zenit, não. Sabe por quê? O Luiz Henrique, no Zenit, continua sendo convocado. Douglas Santos, lateral do Zenit, continua sendo convocado. O Gerson parou de ser convocado para a seleção brasileira porque ele não está jogando futebol bem. Ele caiu de rendimento. O fato dele voltar para o futebol brasileiro e, quem sabe, vestir a camisa do Cruzeiro não vai fazer ele voltar a ser convocado, não. Muito pelo contrário. Arrisco a dizer que ele, dificilmente ele será convocado novamente, porque a concorrência no setor dele é grande. E o Cruzeiro aumentou a proposta para ter o Gerson. 12 milhões de euros, mais o zagueiro Jonathan Jesus, que está avaliado entre 12 e 15 milhões de euros. Ou seja, a nova proposta gira em torno de 24 até 26 milhões de euros. O clube russo, que inicialmente pediu 40 milhões de euros, ainda não deu resposta sobre a nova oferta do Cruzeiro pelo seu camisa 9. Olha só, gente, com todo respeito, o Cruzeiro está indo bem, está fazendo a contratação de um jogador importante, mas fique ciente do pacote. O pacote Gerson nunca terminou um contrato em um clube de futebol. Nunca. Sempre saiu antes. Então, já saiba. Se contratar o Gerson, daqui a 6 meses, vamos ouvir por aí que o Gerson pode sair do Cruzeiro. Todo mundo sabe disso. Dito isso, galera, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar do Felipe Luiz, porque ele entrou na mira do Chelsea. Pelo menos é o que a mídia inglesa está noticiando, que Felipe Luiz foi apontado um dos candidatos para assumir o comando do Chelsea, em substituição a Enzo Maresca, que foi demitido aí recentemente. Essas informações são do jornal inglês The Telegraph, e é um jornal que, assim, tem muita credibilidade lá fora, tá? O técnico do Flamengo disputou a preferência da diretoria com o britânico Liam Rosenior, atual treinador do Strasburgo. Rapaz, olha o Felipe Luiz. Lembrando que o Felipe Luiz tem uma bonita história lá no Chelsea também, tá? Ele foi jogador do Chelsea também. Gente, o Felipe Luiz acabou de renovar, mas é aquilo, tem uma multa rescisória. Pagar a multa rescisória e sair faz parte do contrato também. Eu acredito que o Felipe Luiz fará isso? Não. Eu acredito que o Chelsea vai querer a contratação do Felipe Luiz agora? Também não acredito. Mas não seria um absurdo. Vene, qual é a multa rescisória do Felipe Luiz? Não sei. Juro para vocês que eu não sei. Foi algo que eu não consegui descobrir. O que eu sei foi a multa rescisória ficou estabelecida um valor até mesmo baixo. Porém, não sei qual é o valor. De verdade, se eu falar para vocês aqui, eu vou estar mentindo e eu sempre falo a verdade para vocês. Quando eu não sei a informação, realmente eu não sei. Agora, se ele pagar a multa rescisória e sair, eu acho que, entre aspas, vai queimar seu filme com a torcida do Flamengo, porque vai ser basicamente o que o Jorge Jesus fez na ocasião. Opa, tudo certo. Vamos ver se é notícia, qualquer coisa a gente fala aqui ao vivaço para vocês. Galera, Vinha, vamos lá. Lateral esquerdo, tá muito perto mesmo de assinar com o River Plate. Conversei com a diretoria do River Plate, um membro da diretoria do River Plate, confirmando que está praticamente tudo certo. Alguns ajustes sendo feitos com o Flamengo, questão de forma de pagamento, da obrigação de compra, se o Vinha bater a meta, e aí o River Plate é obrigado a comprar o jogador junto ao Flamengo. Vamos lá, recapitulando. O Vinha ele vai ser emprestado ao River Plate por 12 meses, com uma obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos se ele jogar pelo menos 50% das partidas do River Plate na temporada. E quando eu falo jogar, é apenas entrar em campo. Não tem mínimo de minutagem na partida, nada disso. Entrou em campo, já conta como
um númerozinho ali para ele bater essa meta. Então, digamos que o Vinha, ele consiga performar com a camisa do River Plate. Eu, particularmente, sou totalmente contra essa negociação. Não faz o menor sentido você liberar o Vinha, a não ser que o Flamengo tenha a informação que o Vinha não vai conseguir mais ser o Vinha antes da lesão no joelho, porque foi uma lesão extremamente grave. O que eu não acredito que seja isso, porque ele continua sendo convocado para a seleção uruguaia. Gente, a gente sabe que se tivesse essa informação de bastidores, a seleção uruguaia não estaria convocando o jogador. Então, o Alexandre ele tem contrato até dezembro desse ano. É uma incógnita. O que vai acontecer com o Alexandre? O Ayrton Lucas, embora seja um jogador que o Felipe Luiz goste muito, mas eu não consigo ter 100% de confiança no Ayrton Lucas. O Vinha, para mim, é o segundo melhor jogador da posição. Mas tem essa questão da parte física, como a gente sabe, ele não está 100%. Mas ele pode ficar 100%. O que eu acharia ideal seria emprestar sem opção de compra, sem obrigação de compra, porque se ele performar, o River Plate teria que negociar com o Flamengo para poder comprar esse jogador. Gente, o River Plate pode ter esse jogador, 50% dele, beleza, um valor muito ok. É um jogador valorizado. Eu, particularmente, acho um erro esse tipo de negociação. Mas eu estou falando isso sem ter mais detalhes em relação à questão física dele. Então eu não quero ser leviano, mas olhando por fora, um jornalista que acompanha o dia a dia, que acompanha o futebol do Vinha, que acompanha a provável não manutenção do Alexandre após o término do contrato dele, o Ayrton Lucas, eu não faria esse modelo de negócio. Mas o Flamengo está muito perto de fazer. Então, enfim, é lamentar porque eu acho que o Vinha poderia ser mais utilizado no Flamengo. E eu estou gravando esse vídeo aqui dando minha opinião porque eu acho importante também. Eu não sou um jornalista apenas para trazer informação, eu gosto de dar as minhas opiniões, como eu faço lá no SBT, e acho que não é uma boa operação pensando no Flamengo. O jogador, ele quer ir porque ele quer jogar, até porque daqui a 6 meses ele tem uma Copa do Mundo a disputar. Eu entendo o Vinha, tá? Lamento apenas, porque eu acho que ele poderia ser melhor utilizado no Flamengo e eu gostaria da opinião de vocês em relação a esse assunto aí. Podem comentar à vontade, vocês concordam comigo, discordam, não, o Flamengo tem que liberar logo, o Flamengo tá certo em botar essa obrigação de compra. Quero a opinião de vocês. Lembrando, a obrigação de compra é de 50%, ou seja, não vai passar de 4 milhões de euros essa obrigação de compra. Acho muito difícil isso, até porque o Flamengo pagou 8,1 milhões de euros por 100%. É um jogador que está desvalorizado no mercado e também vem de uma grave lesão no joelho. Então, duvido que seja mais de 4 milhões de euros por 50%. Eu ainda não, quer dizer, eu tenho a informação, mas eu ainda não posso passar para vocês a pedido da pessoa, porque está esperando a assinatura de contrato. Beleza? Tamo junto, valeu, forte abraço, fui! Valeu, rapaziada, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui, um grande abraço pra você, né, muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até o final, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações pra você sempre ficar atenado, super atualizado nas últimas informações do Clube de Regatas Flamengo, que é o maior clube do Brasil e do mundo. Então peço humildemente pra você chegar agora e dar o like nesse vídeo, valeu? Vai ficar aí no comentário fixado um link da camisa do Flamengo, a mais linda e a mais vendida no Mercado Livre, tá? Já está com promoção de desconto e ofertas pelo link de afiliação, tá? E você pode comprar tranquilamente. E se você não quiser comprar no link de afiliado, você pode clicar na descrição ou dar um toque na tela que fica aparecendo aí o YouTube Shop, né? Que você pode comprar também através do link de afiliação de outras plataformas como a Shopee, Magazine Luiza, Netshoes e também o próprio Mercado Livre. E aí ele tem vários encartes com vários outros modelos de camisa e você pode estar escolhendo ali ou quem sabe escolher na hora lá, né? Clicou no link, vai para o aplicativo, direto para o aplicativo e lá você escolhe o que você quiser. E detalhe, você não precisa comprar apenas a camisa, você pode comprar o que você desejar, mas dá preferência clicando no nosso link, porque o YouTube vai reconhecer que foi uma indicação nossa e o canal vai receber uma comissão, e aí você vai ajudar demais aí o nosso trabalho. Combinado? A gente encerra a nossa edição por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!